no Evangelho de Marcos, capítulo 12, nós continuamos a nossa série de sermões, de mensagens no livro de Marcos. E hoje nós temos esse tema que é tão maravilhoso, é tão profundo, e ao mesmo tempo tão esquecido, e tão ignorado no nosso meio. Uma igreja que está tão acostumada a se preocupar só com aqui e com agora, que perdeu quase que completamente a doutrina da ressurreição, a importância da doutrina da ressurreição. Nós reduzimos a doutrina da ressurreição a um mero evento que vai acontecer. Depois que a gente morre, a gente ressuscita. Meus irmãos, essa é a base da nossa fé. Sem a ressurreição, o cristianismo não faz sentido. Então eu queria olhar para vocês hoje, um texto que talvez você olhe, leia, já tenha lido tantas e tantas e tantas vezes, e passou por ele como se tivesse passado por nada. Mas o que eu gostaria muito hoje de fazer aqui, é pelo menos chegar ao pé da montanha, de um texto tão maravilhoso, que sinceramente eu não sou capaz de expor. Eu me sinto tão pequeno, diante de uma tarefa tão grande. Marcos 12, 18. Depois os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher, mas não deixar filhos, o irmão deste homem deverá casar-se com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: acaso não estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus? Quando os mortos ressuscitarem, não se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vocês estão muito enganados. Muito enganados. Então o tema para hoje, nós vamos falar sobre a ressurreição. E antes de começar a falar sobre o tema de ressurreição, eu quero ilustrar, apontar, dar para você o tamanho desse tema, a profundidade desse tema. Porque, de novo, nós perdemos completamente a noção do que a ressurreição significa. É por isso que nós temos vivido o cristianismo medíocre que nós temos vivido. Porque só a ressurreição pode resolver e responder aos grandes dilemas da nossa vida. Só a ressurreição pode responder aos grandes questionamentos humanos. É só a ressurreição que pode fazer isso. E quais perguntas, e quais questionamentos, quais grandes dilemas? Eu gostaria de citar alguns para vocês. Por exemplo, por que Deus permite o mal? Eu não sei se você notou, mas nós vivemos num mundo dominado pelo mal. Nós vivemos num mundo dominado pela catástrofe, pelo sofrimento, pelo pecado.
A pergunta que fica é: por que esse Deus Todo-Poderoso que nós cantamos, que nós adoramos, Ele não acaba com tudo isso, se Ele é tão grande, como nós acabamos de anunciar, através dos nossos louvores? Outra pergunta: por que Deus cria pessoas que vão nascer sofrendo, vão viver sofrendo e vão morrer sofrendo? Por que Deus cria pessoas que nascem doentes, para sofrer uma vida inteira e morrer? Por que Deus faz isso? Deus é justo em fazer essas coisas? Então, se Deus é justo, como nós cremos que Ele é justo, por que Ele não acaba com o mal? Por que Ele não faz alguma coisa sobre todas essas coisas? E aliás, se você tem lido o livro de Jó, que é a essa altura da leitura bíblica anual, e essa é a importância de você ler a Bíblia todos os dias, e ler a Bíblia continuamente durante o seu ano, porque essas são as perguntas que Jó levanta no seu livro. Jó, ele começa com uma teologia existencial. O que seria uma teologia existencial? Ele acredita naquilo que todo mundo acredita no seu tempo. Aqui se faz, aqui se paga. Se você é bom, Deus vai te abençoar. Se você é ruim, Deus vai te amaldiçoar, vai te castigar. Os bons sempre vão prosperar, os maus sempre vão ser amaldiçoados. Mas é isso que acontece? Você já vive há muito tempo para saber que não é isso que acontece no mundo. Nós vivemos num mundo em que os justos são castigados, que os justos sofrem, enquanto pessoas que promovem o mal, o pecado, a injustiça, continuam a prosperar, a prosperar, a prosperar. Então a pergunta de Jó, quando ele é confrontado na sua teologia, porque até então Jó está indo muito bem. Jó, ele está rico, seus filhos são saudáveis, ele é o homem mais rico do Oriente. É um homem que teme a Deus, que faz aquilo que é certo, e Deus o cerca e o abençoa, até o dia que o mal atinge a sua casa. E o mal atingindo a casa de Jó, ele começa então a se perguntar, a questionar a sua teologia. Essa teologia existencial, que não funciona. Que não funciona. Mas espera aí, Deus, se o justo vai prosperar e o mal não vai, por que isso está acontecendo com a minha vida? Se eu fiz e procurei fazer tudo aquilo que o Senhor quer. Então a teologia de Jó, e nós vamos ver isso todo o livro de Jó, é essa. É Deus confrontando a teologia de Jó. E no meio ele vai fazendo várias perguntas, e as suas perguntas, elas não são respondidas pela sua teologia, nem dos seus amigos. E ele vai aprofundando aquilo, e lá no capítulo 14, ele deixa escapar esse anseio: Senhor, tem que ter alguma coisa depois da vida, porque senão essa vida ela é um absurdo, essa vida não faz sentido. Se a gente vive para viver desse jeito e morrer, muito melhor são as árvores que você corta e depois elas podem brotar de novo, ao cheiro das águas brotarão. Melhor é uma árvore do que um ser humano. Então Deus, tem que existir alguma coisa depois da morte. Como eu gostaria de acreditar, Deus, que depois que eu morresse, o meu corpo fosse para a sepultura, para o Sheol, e depois disso, os meus pecados fossem perdoados, e eu voltasse a viver e ter um relacionamento novo com o Senhor. É isso que ele fala, e ele nem sabe de doutrina da ressurreição. Mas Jó entendeu uma coisa, ele entendeu que sem a doutrina da ressurreição, a vida é um absurdo. Se você está esperando em Deus apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E nós reduzimos o cristianismo a isso, a um carro, a uma casa, a um bom emprego, a uma boa família. Nós acabamos com o cristianismo. Acabamos com ele. Então, quando esses pregadores ficam te prometendo céus e terra, mas os céus na terra,
mas propriamente dito, eles não estão te ajudando. Eles estão te condenando. É por isso a teologia da prosperidade, essa teologia coach, ela é completamente destrutiva para a igreja. Nós precisamos voltar para a doutrina da ressurreição, porque só a doutrina da ressurreição vai ter resposta para essas perguntas aqui, que nós acabamos de levantar. Mas antes disso, versículo 18. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Quem eram os saduceus? Eu comecei a falar na última semana, se você lembra do que eu falei na última semana, prestou atenção no que eu falei na última semana, nós estamos no meio de 3 questões aqui, que vão ser levantadas contra Jesus. Pelos líderes religiosos, pelos aqueles que compõem o sinédrio de Israel. Nós temos os fariseus e os herodianos, os completos opostos, como nós vimos na semana passada. Jesus está sendo testado religiosamente e politicamente. Eles armam uma arapuca para pegar Jesus. Agora, nós temos o segundo grupo que faz parte do sinédrio, os saduceus. E finalmente nós teremos então os mestres da lei, aqueles que procuram investigar a lei precisamente. Nasce no período de novo de Esdras, tem uma grande ênfase no ensino deles. É um grupo muito, muito forte no primeiro século. Então esses 3 grupos se reúnem para tentar destruir Jesus, porque Jesus é uma ameaça para todos eles. Tanto para os líderes religiosos, quanto para os líderes políticos. Jesus é uma ameaça para todos eles, então nós estamos vendo esses 3 argumentos, essas 3 acusações contra Jesus para tentar descredibilizar ele com o povo, ou tentar entregá-lo a Roma, como alguém que vai trazer problemas para Roma. Essa é a segunda das tentativas. E quem são os saduceus? Se você lembra da semana passada, os saduceus, diferente dos fariseus, são os de extrema esquerda. São aqueles que dominam o templo, apesar de serem religiosos, de terem viés religioso, eles usam a religião para se manterem no poder. Eles são a aristocracia do templo. São eles que dominam o templo. São eles que mandam em tudo no templo. Sabe aquele comércio que existe no templo? São eles que regulam isso. Eles que permitem a venda ou a não venda. São eles que lucram através dessas coisas. São eles, provavelmente, os grandes arrendatários do capítulo 12, no versículo 1, que arrendam as suas terras e vão embora. E depois querem lucros exorbitantes dessa terra. São eles. Então, os fariseus, eles usavam a religião para se manter politicamente no governo, no controle. Eles eram a favor de Roma, porque se eles não prejudicassem Roma, Roma manteria eles no lugar deles. Esses são, então, os saduceus. São um partido político religioso. São os aristocratas ricos, os politicamente liberais. Mas aí o versículo 18, na parte B do versículo, diz que, e aqui é o principal de toda a discussão, esse versículo é o principal que vai dar a base para todo o resto, de toda a discussão. Esses homens não acreditavam na ressurreição, que dizem não haver ressurreição. Diferente dos fariseus, os saduceus, eles não acreditam na ressurreição. Uma das maneiras com que Paulo sai de um debate entre saduceus e fariseus é acusando os saduceus de não acreditarem na ressurreição. Então aquilo virou um tumulto no sinédrio, porque os fariseus acreditam na ressurreição, os saduceus não. Por causa disso ele consegue se livrar da morte certa e conseguir ir para Roma, por causa dessa discussão. Então eles negam a ressurreição dos mortos. Eles rejeitavam a tradição dos escribas, ou a tradição oral, que os fariseus aceitavam. Eles também afirmavam que apenas o Pentateuco, apenas os 5 primeiros livros da Bíblia eram escritura, o resto todo não valia nada. Então eles aceitavam apenas a autoridade da lei de Moisés. E é por isso que eles dizem aqui,
Versículo 19: Mestre, Moisés nos deixou escrito, porque eles não aceitam o resto. Eles só aceitam o que Moisés escreveu, todo o resto, tradição oral, os profetas, todo o resto, os livros históricos, não é palavra de Deus. Ou seja, eles não acreditam na palavra de Deus. Esses são os saduceus, apenas o Pentateuco. Afirmavam o livre-arbítrio humano em detrimento da soberania de Deus. Quem é o soberano da sua vida é você, não é Deus. A gente já viu isso em algum lugar. Então, eles afirmam que não tem ressurreição. Baseado em quê? Baseado no livro de Moisés, no Pentateuco, mais uma vez. Agora, nós precisamos com eles também pensar um pouquinho sobre a questão do que o Antigo Testamento fala sobre a ressurreição. E eu não sei se você já tentou ir e ler o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento você tentar buscar duas doutrinas: a doutrina da ressurreição e a doutrina do inferno. A doutrina do inferno, ela não existe no Antigo Testamento, com talvez uma ou duas passagens que você vai ter que cavar muito, se esforçar muito, para você tirar a doutrina do inferno dali. O grande doutrinador, aquele que ensina a doutrina do inferno não está no Antigo Testamento, ela está no Novo Testamento, com Jesus. Quem ensina a doutrina do inferno é Jesus. Sim, o Jesus amoroso, o Jesus amor. É ele, e nenhum profeta, e nenhum outro, que vai ensinar a doutrina do inferno. Então a doutrina do inferno, ela basicamente não existe no Antigo Testamento, com rara exceção de 1 ou 2 textos, que de novo não são claros. E a doutrina da ressurreição no Antigo Testamento? É quase que a mesma coisa. Nós temos alguns textos no Antigo Testamento, como o que eu citei aqui, de Isaías 26, Ezequiel capítulo 37, lembra do Vale dos Ossos Secos? De Daniel no capítulo 12, dos Salmos, né? Nós temos o Salmo 72, mas nós temos outros textos que eu não coloquei aqui, que por exemplo eu citei o livro de Jó, e no livro de Jó nós vemos essa ansiedade de Jó, esse sonho de Jó, essa utopia para Jó, de uma ressurreição, porque não existe. Será que acaba? É aqui mesmo. Eles têm muito mais uma teologia, que é para aqui e para agora. É por isso que você vê na ênfase no Antigo Testamento, na bênção física, porque é o que eles acreditam, é aqui e agora. A visão deles de pós-morte é que você vai para um lugar que é chamado de Sheol, ou Hades. E esse lugar é um lugar onde é uma não existência. Ali não existe diferença entre rico e pobre, você cessa de existir. É um lugar sem expressão, é um lugar sem felicidade, é um descanso da alma, é um nada da existência. É isso que eles acreditavam. Acabou, morreu, não tem mais nada. Mas o problema é que essa teologia vai levar ao desespero. Porque quando confrontada com as perguntas que nós fizemos inicialmente, com relação, mas é isso mesmo? Então pessoas nascem, sofrem, morrem, e é isso aí mesmo? A injustiça então vai sempre ficar sem paga? Esse mundo é isso aqui mesmo? E qual é o problema de tudo isso? E Deus e a justiça de Deus, onde fica no meio de tudo isso? Então o mundo é injusto, morre, vive, acaba, isso não tem propósito nenhum, a vida é um tremendo absurdo. E aliás, se você pensa que isso aqui é uma coisa do primeiro século, ou do Antigo Testamento, ou do tempo de Jó, ainda hoje nós temos essa filosofia que predomina em toda a filosofia de todo departamento de faculdade, nesse país, nos países da Europa, no Brasil. Essa é a teologia. Acabou, acabou. Morreu, você volta a ser parte da natureza. Agora tenta pegar essa filosofia e responder as perguntas do começo. Tenta. Elas vão te levar ao desespero da vida humana, que os filósofos reconhecem, mas eles não assumem. Então, existe no Antigo Testamento
alusões, esperança, expectativa de que um dia isso aconteça. E por causa desses textos que parece que essas coisas um dia vão acontecer, nasce então, no meio dos fariseus, nasce então no meio popular, uma expectativa de uma ressurreição final, que eles não explicam muito bem. Eles sabem, por exemplo, Marta, quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, qual que é a resposta de Marta para Jesus, quando fala de ressurreição, no capítulo 11 de João? Nós sabemos que ele vai ressuscitar no último dia. Então eles têm uma visão do que é a ressurreição, eles têm uma expectativa, uma utopia, um sonho, mas eles não têm nada concreto, porque o concreto é dado por Cristo. Então o que acontece? Eles não sabem, eles estão ainda sonhando com essas coisas, então eles não acreditam nisso. Aí a partir do versículo 19, eles querem tentar pegar Jesus na armadilha. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher, mas não deixar filhos, o irmão deste homem deverá casar-se com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Essa é a lei que você encontra em Deuteronômio capítulo 25, que é a lei do levirato. O que é a lei do levirato? Para nós é um absurdo. Se alguém casou, você tem um irmão, o seu irmão casou, você tem a sua família, você tem seu irmão com a família dele, seu irmão casou e não tem filhos, você é obrigado a dar herança, a dar filhos para o seu irmão, tendo relações com a esposa dele, com a falecida, com a viúva, porque você entende que a cultura deles é completamente diferente da nossa. Primeiro, isso não é desculpa para promiscuidade. Segundo, isso aqui não é desculpa para você ter mais de uma esposa. Era o quê? Era uma maneira de se proteger a viúva, de se proteger o nome daquela família e de que aquela herança continuasse naquela família. Lembra-se que Deus tem muitas coisas que Ele fala no livro de Moisés com relação à herança passar a ficar na família. Você podia vender por um tempo, mas tinha que retornar para a sua família. Então isso aqui era uma maneira de proteger aquela mulher e proteger a família dela, porque senão essa mulher cairia no descaso, no desprezo, na prostituição, ou morreria de fome. Então Deus está cuidando da mulher, daquela família, daquele nome, daquela herança. É isso que Ele está fazendo. Pode ser terrível para nós, não faz sentido para nós uma lei dessa, mas nós não vivemos no contexto deles. Nós não vivemos. Agora, então eles colocam aqui uma história mirabolante. Olha, Moisés escreveu. Isso aqui é importante, porque eles querem confrontar Jesus com a lei de Moisés. Moisés escreveu. E por que é importante para eles falar de Moisés? Porque, de novo, eles só acreditam na lei de Moisés, só na Torá. Eles não acreditam nos outros livros, só acreditam no Pentateuco. Então eles querem usar Moisés aqui, e para usar Moisés, eles querem fazer uma distinção. Por quê? Porque na cabeça desses homens, a doutrina da ressurreição, além de não ser lógica, ela contradiz a lei de Moisés. O exemplo que eles vão dar aqui, dos 7 irmãos, é um exemplo exagerado. É um exemplo exagerado. Que 7 irmãos casaram, 7 irmãos deixaram sem filhos. Então eles vão, aliás, se você ler o livro apócrifo de Tobias, tem uma história muito parecida com essa história no livro de Tobias, que provavelmente Tobias usou, e tinha alguma lenda sobre essas coisas, alguma discussão. Provavelmente essa história já foi usada contra os fariseus, para tentar descredibilizar a doutrina da ressurreição que os fariseus acreditavam. Lembra-se que os saduceus e os fariseus são inimigos ferrenhos. Um discutindo que sim, outro discutindo que não. Então eles querem usar isso aqui para ridicularizar Jesus. Lembre-se que eles estão tentando pegar Jesus naquilo que para eles é importante e descredibilizar Jesus através disso. Então eles criam essa história aqui mirabolante, 7 irmãos, morreu todo mundo, morreu a mulher, foi para o céu. De quem que ela é esposa? Visto que todos os casamentos foram legais, visto que todo o processo foi legal. Imagina você que uma viúva morre, não, o homem morre, a viúva casa com outro, aí no céu de quem que ela é esposa? É isso que eles estão perguntando para Jesus aqui. Então imagina quem que separaram, casaram com o outro, imagina a confusão que vai virar o céu. É isso que eles estão fazendo aqui.
Eles estão tentando, então, ridicularizar a doutrina da ressurreição. Fala, olha, e outra, se isso aí da ressurreição é verdade, então isso vai criar uma confusão e está contradizendo a lei do levirato. É isso que eles estão falando aqui. Agora, como que você responde isso, Jesus? Eles pensam, como os fariseus e os herodianos, que eles colocaram Jesus contra a parede. Não tem nada que ele possa fazer para responder isso aqui. A gente pegou ele. Mas Jesus vai responder. Agora, antes de olharmos e analisarmos a resposta de Jesus, nós precisamos entender qual que é o problema da visão teológica deles. Qual que é o problema da visão teológica deles? Como eu já disse e agora repito, o problema da visão teológica deles é a conclusão que o apóstolo Paulo chega em 1 Coríntios. Porque o apóstolo Paulo, sendo fariseu, ele já pensou sobre essas coisas, já participou desses tipos de debates. E o apóstolo Paulo, ele sabe uma coisa, que se não existe doutrina da ressurreição, especialmente depois de entender o Evangelho, depois de entender Cristo, ele entende uma coisa: se não existe doutrina da ressurreição, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. O apóstolo Paulo entendeu que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Então, sem a doutrina da ressurreição, a vida cristã não é apenas sem sentido, ela é um absurdo. Meu irmão, minha irmã, se você vem para a igreja buscar a Jesus para coisas apenas dessa vida, para uma vida melhor aqui e agora, você é um miserável. E você vai sair daquela porta lá, um miserável, e vai viver naquele mundo lá fora lá, um miserável. E aliás, muitos de nós temos vivido como miseráveis, apesar de nos chamarmos cristãos. Porque nós vivemos uma teologia existencial, que só responde perguntas do aqui e agora. E Jesus, para mim, ele tem que responder perguntas aqui e agora, tem que me dar o que eu quero aqui e agora, porque se esse Jesus não me dá aquilo que eu quero aqui e agora, eu não tenho por que ficar na igreja. É por isso que muita gente vai embora depois de um problema, de um sofrimento, e não volta mais, porque a teologia deles não responde para o pós-vida. É limitada a esse mundo, a essa existência. E se Jesus veio para isso, meus irmãos, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O que você está fazendo aqui, num domingo de sol, no Massachusetts, num calor que está fazendo lá fora? Por que você não está na praia? Se você está aqui por causa de questões apenas desse mundo, pega suas coisas agora, sai naquela porta e vai para a praia. É a melhor coisa que eu posso falar para você. É a melhor coisa. Você está perdendo seu tempo aqui. Eu não estou brincando. Pega suas coisas e sai para aquela porta. Porque você é o mais infeliz de todos os homens. De todas as mulheres. Sem a doutrina da ressurreição, a vida não faz sentido. É tudo uma grande injustiça. É tudo um grande absurdo. O pecado nunca vai ser resolvido. A justiça nunca vai ser feita. Pessoas vão nascer e morrer sem propósito nenhum. Essa é a última análise do apóstolo Paulo. Se não existe ressurreição, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É a conclusão que ele chegou no meio de tudo isso aqui. E aí nós começamos a entrar na resposta de Jesus. Versículo 24. Jesus respondeu: acaso não estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? E aqui Jesus já começa, porque Jesus ele não perdoa. Acaso vocês não estão errados de não conhecer as Escrituras? O que os fariseus e os saduceus mais se orgulhavam de conhecer? Principalmente os saduceus e a Torá. As Escrituras. Aliás, daqui a pouco Jesus vai dizer: vocês nunca leram Moisés? Meu amigo, meu irmão, é a mesma coisa que chegar para mim e falar assim: Rodrigo, você nunca leu a Bíblia? Você nunca leu a Bíblia? É a mesma coisa que você chegar para um doutor em teologia e falar: você nunca leu a Bíblia? É o que Jesus está fazendo aqui com eles.
O livro que eles mais se gabavam de conhecer era o livro de Moisés. E ele fala: vocês nunca leram Moisés? Ele está ofendendo eles, mas num nível tão alto que as pessoas do lado se envergonhariam por eles. E Jesus acusa então eles com duas coisas. O primeiro erro deles é o primeiro erro de não conhecer as Escrituras. Aquilo que eles mais se orgulhavam de falar que eles conheciam, eles não sabiam, não tinham ideia do que era. Eles não conheciam as Escrituras. O segundo erro deles é a sua deficiência no poder de Deus. Eles não conheciam nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles não conhecem nem as Escrituras e não conhecem nem Deus. E se diziam crentes, se diziam povo de Deus. Está muito diferente hoje não, tá? Não conhece nem as Escrituras. Aí por que você insiste tanto em conhecer as Escrituras, Rodrigo? Por óbvias razões. Porque não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. Isso aqui já nos leva a um alerta, muito prático para mim e para a sua vida. Qual que é o alerta muito prático para mim e para a sua vida? Você não pode interpretar as Escrituras por você mesmo. Esse livro é um livro espiritual. Para você interpretar esse livro, você precisa de graça espiritual, revelação de Deus. Então, sem o poder de Deus, você não pode interpretar esse livro. É impossível. Você vai até poder interpretar da sua maneira, com a sua razão humana. E sabe onde isso vai te levar? Ao erro. Por um outro lado, nós não podemos cair no erro de, então, o negócio é poder. Eu vim aqui nessa igreja hoje, isso já escutei. Mas onde está o fogo? Cadê o poder? Cadê a profecia? Minha irmã, a profecia acabou de ser dada no púlpito. O poder é isso aqui. Esse é o poder de Deus para a transformação do homem e para a salvação do homem. Esse é o poder. Então vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós só podemos experimentar Deus, conhecer as Escrituras, experimentar o poder de Deus através da palavra de Deus. É algo conjunto que acontece e transforma todo o nosso ser. É impossível um sem outro. Então nós não podemos cair nessa loucura de que você tem que vir aqui na igreja, virar mortal e dar a unção do riso, e aquela porcariada toda que a gente vê por aí, que não é evangelho, que é uma ignorância bíblica e do ensino da palavra de Deus. E vamos enfatizar então o poder de Deus. Não existe poder de Deus sem palavra de Deus. Nós também não podemos ignorar o poder de Deus em detrimento à palavra, e usar a palavra, não. Agora então nós viramos uma ortodoxia fria, racional. Meu irmão, se você for tentar racionalizar Deus, você está morto. Porque Deus não age segundo as suas caixinhas. Ele não age. Então nós precisamos, se nós queremos ter verdadeiramente a nossa vida transformada, nós precisamos da palavra de Deus. E o poder de Deus, através da palavra, vai transformar a nossa vida. Essas duas coisas. Então eles não conhecem nenhum e nem outro. Nenhum e nem outro. Agora, a partir do versículo 25, o texto vai nos dizer, Jesus vai começar então depois de mostrar para eles, vocês não sabem nada. Agora depois Jesus vai começar a apontar para eles o que a Bíblia fala sobre ressurreição. Quando os mortos ressuscitarem, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos no céu. Aqui então Jesus ele mostra para nós que depois da nossa morte existe uma existência que nós desconhecemos. Existe uma existência que para nós é algo que a gente pode apenas sonhar. Porque o próprio Jesus, quando ele ressuscita, ele não está mais sujeito a tempo, a espaço, de repente ele aparece no meio deles. Jesus, lembre-se que ele é a primícia daqueles que dormem, nós seremos como ele. Se você percebeu já nos relatos da ressurreição, ele não é exatamente como a nossa experiência vivida hoje. Jesus é completamente outro. Então, talvez o melhor exemplo que eu possa te dar foi o exemplo que um dia o presbítero Alexandre me mandou, de uma conversa entre dois bebês no ventre, falando sobre a vida pós-uterina, ou seja, a vida depois do quê? Do nascimento.
Aí você imagina 2 bebês conversando dentro do ventre da mãe. O que acontece depois do nascimento? Para eles, não, acabou. O que vai acontecer depois do nascimento? Aí um começa, não, acabou, a existência acaba. Mas e o outro? O outro não. Tem que ter alguma coisa. Para que então que nós temos mãos? Para que então que a gente tem pés? E essa boca, será que serve para quê? Então eles começam a discutir entre eles ali, não, mas não é, isso é um absurdo. Todo mundo sabe que todo mundo sai daqui e não volta mais. Então acabou. Essa talvez seja a melhor ilustração que eu tenho para te dar sobre a vida depois da morte. Meus irmãos, nós teremos sensações, nós teremos uma vida que é completamente distinta dessa vida, mas que em algumas coisas se assemelha. Os relacionamentos serão muito mais profundos. Você sabe o que é viver sem ter dor. Tem gente que já nasceu com dor. Você sabe o que é trabalhar e ter prazer no seu trabalho a todo momento. Você sabe o que é não estar mais limitado a tempo, a espaço, não ter mais necessidades físicas. A vida que nós teremos é uma vida completamente diferente dessa. É a vida comparada à vida de um bebê no ventre, a um adulto vivendo no mundo. E isso que eu estou falando, gente, é um absurdo. Essa comparação entre o bebê no ventre e a vida que nós teremos depois da morte é um absurdo, mas é o máximo que eu posso chegar hoje. Então existe uma vida depois dessa, que é tão maravilhosa, tão gloriosa, que não tem como explicar aqui. Isso me frustra. Como? E aí o apóstolo Paulo vai deixar isso para nós tão claro, em 1 Coríntios. O que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Meu irmão, Deus tem uma vida para você que você nunca sonhou, que você nunca imaginou, que por mais mirabolante que seja a sua imaginação, porque tem gente que tem uma imaginação bem louca. Imagine, sonhe, porque você nunca vai conseguir chegar aos pés da vida que Deus tem para você em Cristo Jesus na ressurreição. Nunca. Essa existência não pode ser comparada com a existência do porvir. É isso que Ele tem preparado para você. É isso que Ele tem preparado para você. Agora, como que isso nos afeta hoje? Qual que é a aplicação para a minha vida hoje? Como que isso transforma a minha vida hoje? Todo esse sonho, essa utopia, tudo isso aí que você está falando. Porque como que isso se torna prática de vida e por que isso é importante nós voltarmos e retomarmos essa doutrina tão maravilhosa da ressurreição? Por alguns motivos. Imagina você pregando a as pessoas que nasceram doentes, que talvez nunca andaram, talvez como a nossa pequena Vitória, nasceu daquele jeito. Quantas cirurgias ela já fez, vocês sabem? Incontáveis, talvez nem ela mais saiba. Mas um dia, eu posso chegar e olhar nos olhos dela e falar, um dia ela nunca mais vai precisar de uma cirurgia. Um dia ela não vai mais precisar de uma cadeira de roda. Um dia o seu coração não funciona, mas ele vai voltar a funcionar. Um dia o seu pulmão não funciona, mas ele vai voltar a funcionar. Um dia aqueles que estão tetraplégicos numa cama vão saltar de alegria na presença do nosso Deus. Então, a doutrina da ressurreição responde para isso. Você dá esperança ao desesperançado. Faz isso com a teologia existencial que vocês aplicam na vida de vocês hoje. A vida do carro, da casa, do aqui e agora. Faz isso. Prega essa teologia para essa pessoa. E você vai ver onde que vai levar. Então essa vida aqui é tudo que eu tenho, então a minha vida é uma miséria. Que esperança que é essa?
Se nós esperamos para Jesus, por Deus, apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Fala isso para o apóstolo Paulo, que passou e viveu tudo o que ele viveu. Sabe esse texto que o presbítero Alexandre leu aqui hoje? Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Sabe esse texto? Ele só pode ser vivido por gente que entendeu a ressurreição, que entendeu que esse mundo não é tudo. Porque se o apóstolo Paulo olhasse para esse mundo como isso aqui fosse tudo, meus irmãos, eu sou o mais miserável de todos. Ele só pôde falar isso, escrever isso que nós lemos hoje, por causa da ressurreição, porque ele entendeu a ressurreição. Um dia, para você que está sofrendo, para você que está talvez diagnosticado e desenganado pelos médicos, toda doença vai ser curada, todo corpo vai ser restaurado, e você vai ter um corpo que não pode ser comparado com o que você tem hoje. A próxima coisa, como é só isso? Não, eu nem comecei. E para aqueles que sofrem injustiça, que nasceram em lugares de injustiça extrema, e para essas pessoas que nasceram perseguidas, que viram seus pais mortos por causa da injustiça, e para essas pessoas, então um dia também serão perseguidas e mortas, e acabou a vida. Que teologia maravilhosa, essa teologia existencial. O que você fala para uma pessoa dessa? A injustiça não tem a última palavra na nossa vida. A injustiça, ela foi vencida lá. Lá ele acabou com toda a injustiça. Um dia, todos se apresentarão diante do justo juiz e prestarão contas diante dele. A irmã da doutrina da ressurreição é a doutrina do juízo final. Nós vamos nos apresentar diante desse Deus Santo. E nós vamos ser julgados. Mas a justiça já foi feita. A injustiça já foi desfeita na cruz de Cristo. A cruz, a ressurreição, é a certeza de que as obras da injustiça já foram desfeitas. Mas e para aqueles que conhecem apenas o sofrimento? Aqueles que nasceram no sofrimento, vão viver sofrendo e vão morrer sofrendo. E para esses, o que a doutrina da ressurreição faz? Meu irmão, eu estou certo de que os sofrimentos dessa vida não podem ser comparados com a glória que nos será revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vocês estão mirando muito baixo. Você não foi criado para isso aqui. E a doutrina da ressurreição nos mostra isso. A doutrina da ressurreição nos mostra isso. Agora, a partir do versículo 26. Quanto à ressurreição, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhes disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de vivos, não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Agora, depois que explicar para você essas coisas todas sobre a doutrina da ressurreição, de como isso afeta a sua vida, de como que a nossa existência é completamente diferente dessa, deixa eu dar algumas provas escriturísticas de tudo isso aqui que vocês estão, do que eu estou falando. Vocês querem Moisés e querem usar Moisés? Tá bom, vamos usar só o Pentateuco. Eu nem vou falar de Enoque, que não morreu. Jesus podia ter falado isso? Bom, isso aí é uma tradição meio oral, que eles não aceitavam muito bem, então não vou entrar nesse problema não. Você quer usar Moisés? Vamos usar Moisés. O que Deus disse para Moisés? Eu sou o Deus dos vivos. Eu sou o Deus de Abraão, e olha como ele fala, eu sou o Deus de Abraão. Abraão não está morto. E ele está falando aqui, muito tempo depois da morte de Abraão. Abraão não está morto, Isaque não está morto, Jacó não está morto, porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Armando Fernando não está morta, ela está viva.
Essa é a doutrina da ressurreição. Então é por isso que Jesus, ele não vai usar outra parte, porque Jesus podia ter usado e Ezequiel 37, e o livro do profeta Jó que sonhava com essas coisas, do Jó que sonhava com essas coisas, e o livro dos profetas e os salmos. Jesus podia ter usado isso? Podia, mas por que ele não usa nada disso? Porque eles não creem nada disso. Então, vamos condenar vocês por aquilo que vocês creem. Aliás, uma das grandes discussões das pessoas é, e o que vai acontecer com aquelas pessoas que não acreditam na Bíblia? Deus vai as condenar por aquilo que elas creem. Elas vão ser julgadas por aquilo que elas creem. E você viu que ele pode fazer isso. Ah, vocês acreditam só na lei de Moisés? Eu vou mostrar na lei de Moisés a ressurreição. E ele só usou um texto. Se Jesus pega aqui todo o Pentateuco, meus irmãos, então vocês nunca leram. Deus não é Deus de mortos. E por que ele usa Moisés? Por que ele usa Moisés, Abraão, Isaac e Jacó? E talvez você não entenda a profundidade dessa frase de Jesus. Meus irmãos, o que Jesus está falando aqui é, se Deus, ele prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó, apenas coisas para esse mundo, e para essa existência, se as promessas de Deus para Abraão, Isaac e Jacó, são para esse tempo, as promessas de Deus falharam, é isso que ele está falando. Deus não cumpriu as suas promessas, eles viveram, ganharam essas grandes promessas e não tiveram nada, porque Abraão conquistou alguma terra? Ele tinha uma capela, ele tinha um túmulo que ele comprou com o dinheiro dele. Isaac viu isso? E Jacó? Cadê a grande nação? Então, se as promessas de Deus para mim e para a sua vida são condicionais apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Que, aliás, as promessas do Novo Testamento, não sei se você já percebeu, as promessas do Novo Testamento são essas: vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí você fala assim, que promessa que é essa aí? É por isso que a gente quer viver como Israel, porque sabe por que a gente quer viver como Israel? E tem tanta igreja que gosta muito de Israel, e desse negócio dessa pregação do Antigo Testamento, desse Deus que dá, que abençoa. Sabe por quê? Porque nós temos a nossa teologia existencial, que é para o aqui e agora. Mas no Novo Testamento essa teologia desaparece. Ela desaparece. A teologia do Novo Testamento é, tome a sua cruz e me siga. Vocês vão sofrer. Mas no final, vocês vão ouvir isso. Vinde a mim, benditos do meu Pai, para o gozo eterno. Essa é a promessa. Meus irmãos, do que nós fizemos o cristianismo? Nós transformamos o cristianismo em algo que não é cristianismo. Não é cristianismo. Então, Jesus vai usar Abraão, Isaac e Jacó para mostrar que as promessas de Deus na vida deles e nas nossas vidas vão muito, mas muito além do que você está vivendo aqui hoje. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é eterna. Aquilo que Ele te prometeu não acaba com a sua morte, apenas dá início. É por isso que Ele usou Abraão, Isaac e Jacó. Ele continua cumprindo as suas promessas, e depois da sua morte, Deus não está limitado à sua existência física e finita nesse mundo. Deus não está limitado a nada. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir para sempre. E Ele já cumpriu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a ressurreição é a maior resposta que nós temos aos nossos dilemas humanos. As perguntas que eu fiz inicialmente, gostaria de responder agora e concluir tudo isso aqui. Por que o mal existe? A ressurreição responde isso. A ressurreição garante que todo mal será julgado e punido na vida vindoura. Todo ele. Porque não haverá mais pecado. Vai vir o juízo de Deus. O mal vai deixar de existir.
Por que o sofrimento é permitido? Por que Deus permite então tudo isso? Por que nós podemos passar por todas essas coisas que nós passamos? E como que a ressurreição responde para todo esse sofrimento? A ressurreição nos assegura que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Meu irmão, sabe esse sofrimento que você está sofrendo hoje? A luta que você passa hoje, que você não entende hoje, como Jó não entendia a luta que ele passava? No final de tudo aquilo, qual que é o final do livro de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Os sofrimentos que nós passamos nessa vida vão nos levar a um peso de glória, de conhecimento do Senhor, da graça, do amor, do sustentar, de quem é Deus, do caráter de Deus, dos seus atributos, que sem os sofrimentos seria impossível experimentarmos. Deus permite o sofrimento para que a glória revelada futura seja infinitamente maior. Mas isso só pode ser dado na ressurreição. O sofrimento então presente não é sem propósito, mas ele é parte do plano divino que culminará em glória indizível. Por que Deus permite que pessoas nasçam para sofrer? Me responde isso com essa teologia existencial. Por quê? A ressurreição, ela revela que esta vida não é tudo o que nós experimentamos ou experimentaremos. O seu corpo está definhando. Eu estou morrendo a cada segundo. Então, por mais sofrimentos, angústias, dores que eu passe nessa vida, sabe qual que é a minha expectativa e a minha esperança? E uma esperança certa, porque ela foi dada em Cristo? É de que por mais que o meu corpo vá, eu vou experimentar uma glória e um corpo incorruptível na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Então a certeza da ressurreição não apenas nos consola sobre o futuro, porque muitas vezes, então isso aí é uma coisa só para o futuro. É só uma coisa, então vamos viver pensando só na ressurreição, então a gente esquece a existência aqui, é uma fuga desse mundo para esse mundo utópico futuro. É isso que eu estou chamando vocês para fazerem? Não. Não. Eu não estou chamando você para viver uma vida de um otimismo futuro, ignorando o sofrimento dessa vida. Não é isso que a doutrina da ressurreição ensina. Mas ela vai transformar a nossa experiência presente. Qual que é o texto que o presbítero Alexandre leu hoje, de novo? E eu não combinei com ele esse texto. Eu não combinei esse texto com ele. Eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Do que ele está falando? Ele está falando que se essa é a ressurreição, se é isso que eu vou experimentar, se é isso que eu vou viver, meus irmãos, isso me dá esperança para viver hoje, passar pelos meus sofrimentos hoje, estar satisfeito ou com fome hoje, e me alegrar no Senhor hoje, independente das circunstâncias em que eu me encontro, porque eu sei que a minha vida não se resume a isso aqui. Meus irmãos, se isso aqui não transformar a sua vida, nada mais transforma. Nenhuma outra teologia vai transformar. Nós trocamos o ouro dos céus pelas mentiras de Satanás. Porque esse mundo não vai sustentar. Essa teologia não vai sustentar. Essa expectativa que você tem para as coisas desse mundo não vão sustentar você. Não vão. Agora, para encerrar, porque eu não posso encerrar sem apontar para a certeza que nós temos de que tudo isso aqui que eu falei é verdade. Porque Jesus, ele conclui aqui então, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vocês estão muito enganados. Meus irmãos, Jesus aqui, ele não está ensinando filosofia, utopia,
sonhos de um dia alguma coisa acontecer. Jesus, ele não está anunciando a ressurreição, Jesus é a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morre, mesmo que morra, em mim ele viverá. Jesus é a certeza, Jesus é a garantia de que nós vamos viver para sempre. Eu não estou aqui pregando um sonho, uma utopia, uma filosofia vazia. Eu não perdi a minha vida, eu não entreguei a minha vida para isso. Meus irmãos, eu morro por isso aqui. Eu morro por isso aqui. Jesus é a nossa certeza. A resposta final aos saduceus não é uma exegese de um texto bíblico. Jesus não está fazendo uma interpretação correta de um texto bíblico. A resposta de Jesus aos saduceus é o túmulo vazio. A resposta desse texto aqui vai se dar no final desse evangelho. Quando ele não estiver mais lá pregado numa cruz, quando eles abrirem o túmulo e não encontrarem mais corpo, quando os discípulos então, que agora estão ouvindo isso aqui, se encontrarem com ele, e ele dizer, paz seja convosco, porque ele vive e vive para sempre, ele vive e vive para sempre. Então o túmulo vazio verifica o ensinamento aos saduceus. A sua própria morte e ressurreição constitui a validação suprema da doutrina que ele ensina. Então a esperança que transforma a existência, é isso que Jesus tem para nós hoje. Essa passagem então, ela não apenas refuta o erro dos saduceus, mas proclama a gloriosa verdade do Evangelho. E que verdade é essa? De que em Cristo a vida triunfa sobre a morte, a esperança sobre o desespero, e a fidelidade de Deus sobre todas as limitações humanas. Deus não acaba com você no momento que você morre. É apenas o começo, meu irmão, de uma vida gloriosa e eterna. Então a doutrina da ressurreição responde definitivamente às questões existenciais mais profundas da humanidade. E sem ela, a vida seria um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo, cruel. Mas com ela, até mesmo o sofrimento mais intenso ganha significado eterno, pois sabemos que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E uma advertência para você ir embora. Se Jesus não me dá o que eu quero, do que ele me serve? Se Jesus não responde, se Jesus não vai me dar então a casa, o carro, a namorada, o marido, eu sei lá o que você quer, a cura, de que ele me serve? Meu irmão, se você continuar vivendo essa vida de buscar Jesus para ter coisas materiais, esperando respostas a coisas e situações físicas apenas, e eu não estou falando que você não pode fazer isso, nós apresentamos diante do Senhor, e sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, e Ele tem nos abençoado, e muito. Eu não estou falando que você não deve apresentar suas situações diante de Deus, não é isso que eu estou falando, mas se você se fixar nessas coisas, e a sua fidelidade, o seu relacionamento com Deus, depende dessas coisas, no primeiro momento que Deus não te atender, no primeiro momento que as coisas não acontecerem como que você quer, sabe o que você vai fazer? Vai sair naquela porta e não vai voltar mais. Sabe por quê? Porque você tem vivido como um miserável. A sua existência e o seu relacionamento com Deus se limitam a essa vida, mas se você entendeu a ressurreição, você vai poder passar por todo o tipo de aflição e sofrimento, e estar contente em toda e qualquer circunstância. Senhor, nós te exaltamos, ó Pai, pela sua palavra, Senhor, que é, Deus, que é tão maravilhosa, que é tão profunda, Senhor, e que nós, Senhor, quem consegue explicar isso aqui, Pai, de uma maneira suficiente? Quem é suficiente para essas coisas?
Eu oro a Ti, ó Deus, que apesar das minhas limitações, ó Pai, a Sua palavra tem entrado no coração do Seu povo e transformado a história do Seu povo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.